Síntese está de volta. Continuamos com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 29 de outubro de 2009. Estamos revendo a aprovação das novas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais um texto debatido, mas vamos já passar o texto aprovado pelos ministros do Supremo a partir da proposta de súmula vinculante, ou PSV 36. O tema: inelegibilidade de ex-cônjuges. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. A nova súmula impede ex-cônjuges de concorrer a cargos eletivos, caso a separação judicial ocorra no curso do mandato de um deles. O ministro Marco Aurélio ficou vencido por acreditar que eventual vício na dissolução do casamento deve ser, numa situação como esta, particularmente, objeto de prova. Estamos diante de um tema: aversar cidadania, a elegibilidade de cidadãos. E se tem no teor do verbete o emprego do vocábulo dissolução da sociedade conjugal. Eu imagino aqui dissolução quanto a um acerto final de contas mediante o divórcio. O que nos vem em si do parágrafo 7º do artigo 14, que encerra a exceção quanto à cidadania, nos vem que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, e citando, no caso, a dissolução do vínculo mediante o divórcio, já não se pode mais cogitar de cônjuge. Por isso eu peço vênia para votar de forma contrária à aprovação do verbete. Nós temos que a situação concreta pode revelar vício na manifestação da vontade, mas sabemos que o vício, por fugir à ordem natural das coisas, ao procedimento que se aguarda do homem médio, deve ser objeto de prova quanto à simulação. E o teor do verbete, ele é linear. E penso que parte da presunção do que normalmente ocorre, ou seja, de uma dissolução de fato e de direito da sociedade conjugal, e acaba por, sob a minha ótica, aditar a norma a revelar exceção, que é a norma do parágrafo 7º do artigo 14. Voto contra a aprovação. A proposta foi aprovada pela maioria do plenário. Vamos a mais uma proposta de súmula vinculante que também foi debatida na sessão plenária da quinta-feira, a PSV 40, taxa de coleta de lixo. O texto aprovado foi o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, o inciso 2º da Constituição Federal. Por unanimidade, o Supremo aprovou o verbete que confirma a constitucionalidade da cobrança de taxas de coleta, remoção e destinação de lixo, tendo por base de cálculo a metragem dos imóveis. É do que tratam essa questão, essa legislação citada da Constituição Federal, Lídia? Quer dizer, isso tem uma relação com esse artigo 145 da Constituição Federal? Tem sim, porque a discussão que trouxe essa proposta de súmula ao Supremo Tribunal Federal foi gerada em torno de vários debates que já surgiram no Judiciário a respeito de taxa de coleta de lixo e se essa taxa pode ter ou não como base de cálculo a base de cálculo própria de imposto, porque a Constituição Federal, nesse artigo que você menciona, diz exatamente isso, que as taxas não podem ter como base de cálculo as bases de cálculo que são próprias de impostos. E no caso aqui se discute que a taxa de coleta de lixo está sendo calculada em torno da metragem do imóvel, e a metragem de imóvel já é base de cálculo para o IPTU. Portanto, pela Constituição, não haveria possibilidade de
a metragem do imóvel ser também a base de cálculo da taxa de coleta de lixo. Isso que eu acabei de falar foram vários argumentos trazidos ao plenário do Supremo Tribunal Federal em vários recursos extraordinários, e o Supremo entendeu, então, por essa súmula aprovada, que não fere a Constituição Federal se a taxa de coleta de lixo tiver como base de cálculo a metragem de imóveis, que também seria a base de cálculo do IPTU. Então, eles argumentam, trazem vários aspectos e realmente chegaram à conclusão de que não haveria afronta à Constituição Federal neste caso. Lídia, aqui nenhuma divergência, jurisprudência fechada, votos rápidos, a não ser uma proposta de troca do termo não ofende por não viola pelo ministro Eros Grau. Quer dizer, aquilo que falamos. Na verdade, há um debate e às vezes até uma vírgula, ou um termo, algumas palavras, uma expressão, ela pode ser modificada ao longo desse debate. Com certeza. Os ministros, quando aprovam uma súmula vinculante, eles tentam e fazem isso com bastante atenção para que não haja nenhum tipo de brecha para interpretações contrárias. Então, se uma súmula vinculante ela já é criada justamente para vincular as decisões do próprio judiciário e dos demais poderes, inclusive nas esferas administrativas, os ministros têm realmente esse cuidado com a redação, justamente para não abrir lacunas que possam ser interpretadas de outra forma. Então, eles fazem essas alterações de texto justamente para evitar isso. Bom, vamos para mais uma proposta de súmula vinculante debatida na sessão plenária da quinta-feira, a PSV 42, que trata da GDATA. Bom, aqui o texto é um pouco maior e envolve detalhes técnicos. Vamos primeiro ao texto já aprovado, portanto já transformado em súmula vinculante. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GDATA, instituída pela Lei 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos do período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da medida provisória 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Bom, Lídia, portanto, é uma súmula muito técnica na sua redação, envolve uma série de questões e datas. Para começar, o que é a GDATA? Bem, a GDATA foi uma gratificação criada para servidores em 2002. É uma gratificação que visa remunerar o desempenho de uma atividade técnico-administrativa. Toda vez que surge uma lei criando um tipo de gratificação como esta, ela traz alguns requisitos que devem ser cumpridos pelos servidores para que eles tenham direito. E quanto mais chegam próximo ao cumprimento desse requisito, mais se aproxima o momento em que eles terão direito de receber esse tipo de gratificação. Essa proposta de súmula chegou ao Supremo Tribunal Federal pelo fato de que servidores que estão na ativa, desempenhando atividades técnico-administrativas e cumprem os requisitos da lei, conseguem receber essa gratificação. E muitas vezes o Estado negava aos servidores que já estavam inativos. Então, os servidores vinham à Justiça fazer um pedido para que também fossem pagos a eles essa gratificação por desempenho de atividade técnico-administrativa. Então, o embate era saber se os inativos também têm direito, já que eles não estão mais desempenhando atividade técnico-administrativa. E essa lei traz todos os requisitos, o que deve ser feito pelo servidor para que ele consiga receber essa gratificação. E, inclusive, uma pontuação que é estabelecida. A que se refere essa pontuação? É parte desses requisitos que são estabelecidos? Um dos requisitos é justamente você alcançar, porque a lei traz vários anexos. Então, um desses anexos, que é o anexo 4, diz exatamente a questão da pontuação. Então, para que a lei não fique dizendo valores, ela faz uma tabela e diz, se você tiver tantos pontos, cada ponto vale tanto. Então, ela transforma esses pontos depois no valor pecuniário, ou seja, no valor em dinheiro que a pessoa receberá. Então, para você saber quanto você vai receber de gratificação, você tem que saber quantos pontos você atingiu e depois você faz uma conversão desses pontos no valor que a lei diz que cada ponto vale. Aí você sabe quanto. Bom, vamos aproveitar para rever dois pontos de vista diferenciados sobre este tema. O primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli, pela aprovação do texto, no mesmo sentido acompanhado pelos outros ministros.
O ministro Marco Aurélio, quando apresentou o voto, divergiu. Vamos rever estes trechos da votação. Importante súmula que poderá realmente pôr fim a uma série de processos múltiplos que existem sobre o tema. A proposta está consentânea com o quanto decidido por esta Corte. Registro, se me permite, senhor presidente, que quando ainda advogado-geral da União, após a decisão desta Corte, editei a súmula número 43, de 30 de julho de 2009, para exatamente permitir que os advogados públicos federais parassem de recorrer nesses temas ou desistissem dos recursos já interpostos. A súmula, ora proposta vinculante, portanto, está absolutamente correta nesse sentido e a advocacia pública já vem, inclusive, adotando esse posicionamento. Voto pela aprovação da súmula. Mr. Second, Mr. Wells, Mr. Booth. De acordo. Mr. Allen, Mr. Navarone. Presidente, os precedentes foram formalizados quando em vigor texto da Carta da República que previa a extensão aos inativos de todo o benefício deferido ao pessoal da atividade de forma linear. Eu, inclusive, cheguei a dizer que a pedra de toque da definição do direito ou não do inativo ao benefício é saber se estivesse em atividade, se perceberia ou não a parcela. No caso, a legislação de regência que previu esse tratamento desigual, muito embora preconizado pela Carta da República, o trato igualitário de inativos e ativos, de ativos e inativos, a legislação acabou por introduzir, a meu ver, à margem da ordem jurídica constitucional, um tratamento todo próprio, cogitando, portanto, de satisfação da parcela geral, beneficiando a todo o pessoal da ativa, em época em que é prevista constitucionalmente a igualação, cogitando de percentuais menores presentes os inativos. Peço vênia, presidente, para votar de forma contrária à edição do verbete vinculante do assunto. Bom, Lígia, qual foi a essência da divergência manifestada nestes dois pontos de vista que acabamos de ver? Bem, o ministro Dias Toffoli, quando ele manifesta o seu voto, ele diz exatamente que quando ainda era advogado-geral da União, ele já tinha editado uma súmula, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já estava estendendo essa gratificação também aos servidores inativos. Ele editou essa súmula no âmbito da advocacia da União, justamente para autorizar os advogados da União e também os advogados que atuam nas esferas federais, defendendo o Estado, eles poderiam deixar até de recorrer ou de interpor recurso quando houvesse a condenação de pagamento dessa gratificação. Ou seja, ele já estava, na época em que era advogado, atuando de acordo com a jurisprudência que já vinha sendo firmada pelo Supremo. O ministro Marco Aurélio ele é contra a edição da súmula porque ele entende que não tem como saber se a pessoa, quando ela estivesse na ativa, ela receberia essa gratificação? Depende, só recebe aquele servidor que esteja em cumprimento dos requisitos. Então, quando se aposenta, aí sim ainda fica mais difícil de saber se ele teria direito. E outro argumento que ele utiliza é justamente o fato de que a Constituição Federal autoriza um tratamento diferenciado entre servidores que estão desempenhando aquela atividade, portanto, estariam em direito a receber aquela gratificação, e servidores que estão na ativa. Como há a possibilidade desse tratamento diferenciado, ele entende então que não deve ser aprovada a súmula vinculante. Bem, a súmula foi aprovada por maioria, portanto, a proposta foi aprovada, transformando-se em mais uma súmula vinculante no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para a última PSV, a última proposta de súmula vinculante que foi debatida, que foi a PSV 21, tratando do chamado depósito prévio. Já vamos ver do que se trata. Vamos primeiro ao texto aprovado no plenário do STF. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Neste caso, houve aprovação unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal desta proposta de súmula, transformando-se efetivamente em uma súmula vinculante do STF. Mas aí vamos destrinchar o assunto, que é, bom, o depósito prévio. Que exigência é essa que foi considerada inconstitucional, depósito prévio ao rolamento de bens, em relação a recurso administrativo? Bem, Carlos Eduardo, nós sabemos que uma pessoa, ela pode ajuizar uma ação judicial, mas ela também pode fazer pedidos na esfera administrativa. Quando ela ajuiza uma ação na justiça, normalmente se ela não tem aqueles benefícios da justiça gratuita, ela tem que pagar as custas do processo. E quando recorre, ela também tem que pagar um valor, que é chamado de preparo do recurso. E, consequentemente, a administração pública, ela também estava cobrando algum valor para quando a pessoa quisesse recorrer em processos na esfera administrativa. Então, há algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e também o Supremo Tribunal Federal já vinham entendendo que não é possível a cobrança de valor ou de arrolar bens da pessoa quando ela for interpor recurso na esfera administrativa, ou seja, não poderia haver a cobrança de nenhum valor, que é diferente dessa possibilidade de cobrança na esfera judicial. Então, essa aprovação de súmula vinculante hoje, ela veio corroborar, ou seja, afirmar aquilo que o STJ e o próprio Supremo Tribunal Federal já vinha decidindo há algum tempo. Então, as esferas agora administrativas já está pacificado, não podem cobrar nenhum tipo de valor, nem arrolar bens da pessoa para que ela tenha direito a interpor recurso administrativo. Transformada, portanto, esse entendimento transformado em uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E assim nós encerramos o nosso programa Síntese de hoje. Lídia, obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem temos mais um encontro marcado para mais uma edição de Síntese e os destaques das sessões plenárias do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu que agradeço. Então, você, obrigado por estar conosco também. E encontro marcado já em direto do plenário, acompanhamento ao vivo das sessões plenárias do STF e também aqui com o Síntese, que você vê na TV Justiça.